Salve, salve, Tatuzinho! Eu não sei se você sabe, mas você está dentro do mais completo canal de aulas de biologia em língua portuguesa do mundo. É isso aí, aqui dentro a gente tem aula pra caramba, só que eu não tô aqui para falar de aula. Eu quero falar com você a respeito de organização para assistir todas essas aulas. Eu tô lançando aqui o cronograma de aulas de biologia 2022 e não importa se você vai fazer Enem, se você vai fazer vestibular, se seu curso é concorrido ou não, com esse cronograma você está preparado para absolutamente tudo. Então mete o dedo aí no like que já vai rodar a vinheta e a gente conversa a respeito do cronograma. Bora lá! Eu tenho certeza absoluta que quase todo mundo que tenta estudar pelo YouTube sofre demais com organização. Qual aula é mais relevante? Qual aula é menos relevante? Qual é a sequência de aulas que eu devo assistir para entender a biologia com início, meio e fim? Como eu devo fazer as minhas revisões? Como eu devo fazer os meus exercícios? Em que momento eu devo dar uma descansada? Tudo isso a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo a partir do nosso cronograma 2022 para aulas de biologia. E olha que legal, olha que maravilha. Esse cronograma é gratuito, você já pode baixar ele aqui clicando na descrição. Tem um link, você baixa, pega o PDF em mãos e aí você vai acompanhando a minha explicação já com o PDF aberto aí no seu computador. Legal, né? Bora lá! Você já deve estar vendo aí na tela o cronograma, todo bonitinho, colorido, organizado. Você está vendo uma introdução desse cronograma, inclusive depois você lê ele com calma, mas a gente já vai para o assunto mesmo. Nós vamos falar das metas, o primeiro bloco do cronograma. Sim, a gente tem que definir algumas metas para o ano. Não ache que você vai conseguir estudar, gastar energia, gastar o seu tempo para algo que você nem sabe direito se você quer. Aquela história de que, eu vou estudando, no final do ano eu decido o que eu quero da minha vida. Não é assim que funciona. Ninguém gasta energia à toa. E você vai se poupar ao longo do ano se você não sabe muito bem qual é o seu objetivo. Então nós temos metas iniciais, metas avançadas e o seu objetivo final. O que são as metas iniciais que eu quero que você anote, por favor, aí no seu cronograma? São aquelas coisinhas que você às vezes faz ou deixa de fazer que podem te atrapalhar no ritmo dos estudos. Pensa no seu ano letivo de 2021. Pensa nas coisas que te atrapalharam ao longo do ano. Às vezes pode ser coisas bem simples. Eu não consegui acordar muito cedo. Então uma meta inicial é acordar cedo todos os dias, inclusive no final de semana. Eu não me alimentava muito bem. Então a sua meta inicial pode ser: eu quero me alimentar bem durante todo o ano, ou eu quero fazer exercícios físicos ao longo de todo o ano. Essas são as suas metas iniciais. Às vezes você tem um espaço muito bagunçado para estudar. Eu quero manter um ambiente mais organizado para que os meus estudos rendam. Eu quero me manter estudando longe do celular. Isso são metas iniciais. Perceba que para resolvê-las, para atingi-las, você não precisa de grandes esforços. Você precisa de persistência. Maravilha? Coloca ali. Aí nós temos as metas avançadas. Eu costumo dizer que essas metas têm muito a ver com os nossos calos, com as nossas feridinhas, coisas às vezes que passam pelas nossas dificuldades. Imagine que você nunca foi muito bom em exatas. Você pode colocar como meta avançada aprender exatas de uma vez por todas, ou dominar a genética de uma vez por todas, ou coisas do tipo: eu nunca fui de fazer muito simulado. Este ano eu quero fazer pelo menos um simulado por mês. Isso são metas avançadas. Use a sua criatividade, escreva aquilo que vem na sua cabeça e coloque em prática ao longo de todo o ano. Maravilha? E aí chegamos no nosso objetivo final. Sim, aqui você vai colocar o que você quer da vida. Eu quero fazer o curso X na Universidade Y, ou na Z, ou na W. São essas minhas opções. Ou eu quero fazer uma pontuação tanto no Enem. Maravilha! Coloque isso como objetivo final e detalhe. Escreva aí do ladinho o quanto você está longe desse objetivo. Eu sei que muita gente está me acompanhando aqui, está com 2, 3, 4 anos de tentativas para ingressar numa boa universidade. E às vezes está batendo na trave, está muito perto. E aí você está quase lá. Quase lá. E aí você pensa, só falta mais um pouquinho. Eu estou muito à frente de quem está lá atrás, que nunca fez um vestibular. Realmente você está muito à frente. Só que às vezes, o esforço que você vai ter que fazer para conseguir esse pouquinho a mais é igual ou até superior ao esforço que uma galera que está começando agora vai ter que fazer ao longo do ano. Então já coloque aqui, eu estou longe, eu estou perto,
eu estou muito longe do meu objetivo, porque isso vai te dar gás caso você precise extrair um pouco mais de você ao longo do ano. Maravilha? Logo abaixo do quadro de metas você tem um monte de linhas e nelas você vai escrever a respeito das suas dificuldades, dos seus problemas, dos seus defeitos. Sim, são coisas que você vai ter que vencer ao longo do ano e vou te dizer uma coisa bem séria, não serve só para os seus estudos não, serve para a nossa vida. No momento que você assume os seus defeitos, no momento que você vê as suas dificuldades, você tem potencial para superá-las. Enquanto a gente fica se escondendo deles, enquanto a gente fica dizendo que a gente não tem esse problema, a gente vai ignorando aquilo. Então escreva, ó, eu tive um ensino médio muito fraco, ou eu estudei pouquíssimo ao longo do meu ensino médio, ou sei lá, eu sou uma pessoa muito folgada, ou eu nem sei o que eu quero da minha vida. Eu nunca tive ânimo para estudar. Você vai colocar os seus defeitos ali, todos eles, tudo aquilo que te atrapalha nos estudos, porque isso aí vai ser o seu referencial para lapidar os seus hábitos, para melhorar o seu ritmo de estudo. Maravilha, né? Ah, por que você não pega parte desses seus problemas, dessas suas dificuldades e compartilha aqui nos comentários? Quem sabe eu possa te ajudar de alguma maneira, quem sabe algum colega seu possa te ajudar, quem sabe ver as experiências dos seus colegas também possa te ajudar. Comenta aí. Agora a gente vai para o calendário, que aparentemente é um calendário como outro qualquer, com alguns detalhes a mais. A gente tem feriados, tem os dias da semana, tudo bonitinho, os meses. Inclusive, você tem algumas linhas ali para você colocar suas datas que são importantes ao longo do ano. Imagine que para você é muito importante estar presente no aniversário de 70 anos da sua avó. Você já pode colocar a data ali. Coloca a data ali, o aniversário da vovó. E aí você vai se organizar ao longo do ano para poder ir no aniversário da vovó sem culpa. Sem achar que, ai meu Deus, eu estou deixando de estudar para ir no aniversário da minha avó que eu amo tanto. Então coloca isso no seu calendário. Mas tem um outro detalhe. A partir da semana do Carnaval, que é essa semana que a gente está conversando agora, que esse vídeo foi lançado, você tem uma numeração do lado de cada semana. Semana 1, 2, 3, 4 e vai até a semana 36 e depois nós temos a semana 37 e 38 que são referentes aos preparatórios e intensivos para a prova do Enem. Então, até a prova do Enem, nós vamos ter 36 semanas e a gente para com o nosso cronograma, ele conclui-se após 36 semanas, 10 dias antes da primeira prova, para você poder fazer intensivos. Intensivos, inclusive, que você vai ter aqui no canal, tá? Não se preocupe. Olha que massa, tá tudo organizado, são 36 semanas. E aí sim a gente já pode ir para o nosso cronograma. Ah, detalhe, nesse calendário é muito importante também que você coloque as datas de inscrição e de realização dos seus vestibulares, para você não perder nenhuma data, para você não se atrapalhar na sua organização, para que essa data não te atrapalhe na organização dos estudos, beleza? E agora a gente vai para o nosso cronograma, olha só que bonitinho ele. Prof, por que eu preciso de um cronograma para estudar a biologia? Porque a biologia é uma só. A biologia, por mais que a gente divida ela em várias partes, ela é uma coisa só. E se você não tiver noção daquilo que vem antes, em termos de conhecimento, para entender aquilo que vem depois, você se perde na biologia. Qual que é, para mim, professor Guilherme, um dos maiores problemas do estudo de biologia em cursinhos hoje presenciais? O problema é que você tem frente 1 e frente 2 de biologia, às vezes frente 3, frente 4, frente 5, e para cada uma dessas frentes você tem um professor diferente. Aí na mesma semana você vai ter 5 professores diferentes dando aula para você, isso em alguns métodos, e cada professor falando de uma parte diferente da biologia. Um falando de biologia celular, o outro de fisiologia humana, o outro de embriologia, o outro de botânica. E aí as coisas ficam totalmente embaralhadas. Não tem como você estudar genética, por exemplo, sem estudar mitose e meiose antes. Não tem como você estudar fisiologia humana e fisiologia vegetal se você não entender fisiologia celular antes. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma organização na biologia e é por isso que esse cronograma está aqui. Então, olha para ele com atenção. Você tem ali na coluna da esquerda a semana, e aí você já tem a data bonitinho, você nem precisa olhar para o calendário para saber qual é a data, tá tudo bonito para você no cronograma em si. Então você tem a semana e já na segunda coluna você tem as aulas que você tem que assistir nessa semana. O que é legal? Você tem em mãos um PDF e cada uma dessas aulas aí é clicável. Você clica, você já é direcionado para a aula, você assiste a aula bonitinho. E aí do lado das aulas, já na terceira coluna, você está vendo um monte de estrelinhas. E esse, assim, tipo, seria a cerejinha do bolo do nosso cronograma.
a relevância de cada aula. É aquilo que mais me deu trabalho para fazer. Não pense que é uma coisa arbitrária, que eu fiz da minha cabeça, não é. Eu estudei, peguei relatórios, peguei várias provas que a gente tem de vestibular do país inteiro e coloquei para vocês aquilo que é mais relevante. Não só considerando o que mais cai no vestibular, mas também considerando aquilo que é base para que você entenda outros assuntos. A gente não tem assunto mais ou menos importante na biologia. Tudo é importante e tudo pode cair, mas tem coisas que têm mais relevância. Eu não posso comparar uma aula de microscopia, que eu nem sei se aparece no vestibular, vi uma questão uma vez na UFSC, um assunto de mitose e meiose. Cara, mitose e meiose é muito mais relevante nos vestibulares. Então, você tem a ordem de relevância. Isso vai ser super importante para depois você fazer revisões. Você não quer ficar revisando os assuntos que não são tão importantes assim. Você quer revisar, principalmente se você estiver com pouco tempo, aquilo que tem alta relevância. Maravilha? E aí depois você tem as colunas com aula, com exercícios, com resumo primeiro, depois exercícios e depois revisão. O que você vai colocar ali na coluna aula? Não é só para você dar um cheque, é para você escrever F, M ou D, fácil, médio ou difícil. E isso não é comigo, é contigo. Você terminou de assistir a aula, você vai ranquear essa aula. Você vai colocar aí, ó, se você achou esse assunto fácil, se você achou esse assunto médio ou difícil. Isso é muito pessoal, isso é muito relativo. Tem gente que vai olhar para a primeira lei de Mendel e dizer, nossa, que moleza. Tem gente que vai dizer que é super difícil. Tem gente que vai olhar para início de botânica e dizer, nossa, que moleza. Tem gente que vai dizer que é muito difícil. Isso é contigo e isso é importante para depois você fazer as suas revisões. Se um assunto tem alta relevância e é difícil, eu recomendo que você revise. Se um assunto é muito fácil e tem baixa relevância, talvez você não precise revisar. A gente tem que pensar no nosso tempo. Então você vai colocar na aula, terminou de ver? F, M ou D. Maravilha? Aí ao lado você tem resumo. Eu quero que você tome um cuidado com relação a resumo. Eu sei que na internet muito tem sido produzido pelos Studygrams, resumos super elaborados e eu acho isso super legal, inclusive eu já fiz vários desses, mas fazer resumos muito bem elaborados, muito coloridos, com desenhos muito sofisticados, dá tempo. Dá trabalho e você perde tempo. Então, cuidado na hora de fazer o seu resumo. Tente fazer ele de maneira objetiva e principalmente de maneira organizada. Vai anotando aquilo que o professor falou. Às vezes tem um desenho importante. Em biologia tem muito desenho. Você pode colocar isso no seu resumo também. Vai colocando as informações. Quando você concluiu de fazer as anotações da aula, talvez não seria nem um resumo. Anotações a respeito da aula, você dá um checkzinho ali na coluna do resumo. Aí do lado, você vai ter exercícios, você vai fazer os exercícios recomendados para aquela aula, depois que você terminar, você também dá um checkzinho e depois a revisão. Não são todas as aulas que você vai conseguir revisar. É triste a gente falar disso, mas você tem um monte de outras disciplinas, você tem muita coisa cabeluda pela frente e tem coisas que a gente vai ter como revisar, tem coisas que a gente não tem como revisar. Mas à medida que você for revisando, vai dando um cheque. E se você quiser fazer revisões a partir de exercícios, ótimo. Se você quiser fazer revisões a partir de rever a aula e fazer anotações em cima das suas anotações, ótimo também. A maneira de revisar é sua. E aí talvez você já esteja pensando, prof, são 36 semanas. Eu não sei se eu dou conta. Não sei se eu dou conta de ficar estudando todos os dias, tudo isso sem parar nunca. E aí eu digo, te acalma. Eu coloquei dentro do nosso cronograma, que ficou super organizado, bonitinho, você vai ver todo o conteúdo até a prova do Enem, e depois você vai ter intensivo para o Enem, você vai ter intensivo para os principais vestibulares do Brasil, comigo também. Se você tiver específicas de biologia, você vai poder assistir intensivo comigo também, mas aí eu não quero, sério, eu não quero que você se quebre ao longo do ano de estudos. Então você precisa de algumas pausas e é para isso que eu coloquei em datas estratégicas, em semanas estratégicas, principalmente semanas que tem feriado, que às vezes você pode querer viajar, pode querer descansar, pode querer assistir filmes, pode querer ver um parente, enfim, você pode querer fazer alguma coisa diferente com o namorado, com a namorada. Eu coloquei algumas semanas de saco cheio. Nessas semanas de saco cheio, você tem que ser bem sincero com você. Se você está cansado, descanse. Acabou. Semana de saco cheio é para descansar a princípio. Se você está com pique, está com ânimo, opa, eu posso fazer algumas revisões na semana de saco cheio. E aí eu tenho uma semana mais light, uma semana mais de boa. Olha que massa.
Agora, se você também, além de PIC, está querendo aprofundar alguns conteúdos, eu farei lives especiais nas semanas de saco cheio, aprofundando determinadas temáticas. Por exemplo, eu sei que a parte mais importante da genética é a parte inicial. Essa parte é fundamental. Se você não pegar o início da genética, esqueça, você não entende o resto. Então eu vou fazer um aprofundamento de genética básica na nossa primeira semana de saco cheio. A gente vai ter aprofundamento em doenças, a gente vai ter aprofundamento em fisiologia. Cara, vai ter muita coisa legal. É só você se organizar. Diz aí, você gostou do nosso cronograma? Tá massa, né? Ficou muito legal. Eu, sério, tô orgulhoso daquilo que a gente conseguiu produzir aqui. E também tô orgulhoso daquilo que a gente conseguiu construir a várias mãos nesse projeto. Esse cronograma não surgiu do nada. Não foi uma coisa que eu, Guilherme, botei na minha cabeça e consegui colocar aqui para vocês. Foi um trabalho de formiguinha ao longo de anos para colocar primeiro todas as aulas de maneira gratuita aqui no YouTube e segundo, escutar cada uma das mensagens que vocês me mandavam. Eu estou dizendo escutar no sentido de dar atenção aos recados que vocês me mandaram. A gente criou uma comunidade muito colaborativa. Esse cronograma foi uma sugestão de vários alunos que me deram ideias do que fazer. Então, muito obrigado a todos que colaboraram ao longo desses anos. E tá aí, para vocês, para mim, porque eu também vou usar esse cronograma para criar postagens ao longo do ano. Então, por favor, me segue nas redes sociais, Instagram, se inscreve aqui no YouTube também, porque eu estarei ao longo de todo o ano criando publicações, liberando materiais, colocando quizzes referentes aos assuntos de cada uma das semanas, para que você entre nas suas redes sociais e veja, peraí, tem coisa aqui do professor Guilherme, ele está me lembrando de que eu devo estudar. Tamo junto. Valeu!